Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos juntos para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Hoje estamos a encerrar o livro do Êxodo capítulo 31. Lembrando que nós estamos lendo a Bíblia, que é a nossa Arque, Almeida Revista Corrigida, mas você encontrará outras versões aí no canal. Vamos então orar ao Senhor e também ler. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos reunidos em teu nome, unidos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, para juntos lermos essa poderosa palavra. Faz, Senhor Jesus, que essa palavra faça sentido em nossos corações e torne-se prática em nossas vidas diárias. Que o teu nome seja engrandecido através de nós. Amém. Êxodo 31. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engaste, e em artifício de madeira para trabalhar em todo favor, em todo labor. Eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. A saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para santuário, farão conforme tudo o que tenho mandado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, santo é para vós. Aquele que profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém o sétimo dia é sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo entre mim e os filhos de Israel. Será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, as tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 32. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Arão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro um buril e fez um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois de levantar-se a folgar.
Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tenho ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo, e eis que é um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra os contra, contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor Deus, seu Deus, e disse: Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande poder e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matar nos montes e para destruí-los da face da terra. Tornar-te, torna-te da ira do teu furor, arrependa-te deste mal contra teu povo. Lembra-te de Arão, de Isaque, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra que tenho dito, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera, né? E que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho, e na sua mão as tábuas escritas de ambas as bandas, e de uma e de outra banda estavam escritas. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpidas nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Porém, ele disse: Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é alarido dos que cantam, eu ouço. E aconteceu que, chegando ele no arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos e as quebrou ao pé do monte. E tomou Moisés o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, e moeu até que se tornou pó, e o espargiu sobre as águas, e deu a beber os filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: Que tem feito este povo, que sobre ele trouxeram tamanho pecado? Então disse Arão: Não te acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque-o, e deram-mo. E lancei no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: Assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um seu irmão, cada um seu amigo, cada um seu próximo. E pelos de Levi fizeram conforme, os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra seu filho, contra seu irmão, isto para ele vos dar hoje bênção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós pecaste grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vossos pecados. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, este riscarei eu do meu livro. Vais, pois, agora conduz este povo para onde te tens dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito.
Êxodo capítulo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei, e a enviarei a um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, e os fariseus, e os aveus, os jebuseus, e uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, nenhum deles pôs sobre si os seus atávios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel: Povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porque agora tira de ti os teus atávios, para que saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atávios ao pé do monte Horebe. Tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se, cada um à porta da sua tenda, e falava ao Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servo, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. Tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que aches graças aos teus olhos. Atenta que esta nação é teu povo. E disse, pois, irás à minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Porém, ele disse: Eu farei passar da minha bondade por diante de ti, e te apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Ele disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verás a minha face e viverás. Disse mais o Senhor: Eis que um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a mão, então me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Êxodo capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacente defronte do monte. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão, e o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou
no nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a tua face, clamou Jeová, o Senhor Deus misericordioso, piedoso, tardio em iras e grande em benevolência e verdade, que guarda as beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e ao culpado não tem por inocente, que vista a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça na terra e encurvou-se. E disse o Senhor: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora, Senhor, no meio de nós, porque este povo é obstinado, porém perdoa as nossas iniquidades e os nossos pecados, toma-nos pela tua herança. Então disse: Eis que eu faço um concerto e farei diante de todo o povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faz contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te, não faça concerto com moradores da terra onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, mas os seus altares transtornarei e as suas estátuas quebrarei, os seus bosques cortarei, porque te não inclinares diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso ele é ele, para que não faças concerto com os moradores da terra, que não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem os seus deuses. Tu convidado deles coma os seus sacrifícios, e tome mulheres as suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam também os teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa de pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado ao tempo apontado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo o que abre a madre meu é, até todo o teu gado que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro, mas se o não resgatares, corta-lhe a cabeça, todo o primogênito dos teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerás vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia descansarás, na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa e a festa das primícias, que é a festa das primícias, da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá diante do Senhor Jeová, o Deus de Israel, porque eu lançarei as nações de diante de ti e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subirei para aparecer 3 vezes no ano diante da face do teu Deus, do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do teu sacrifício como pão levedado, nem sacrifício da festa da Páscoa ficará de noite para manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trará à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da tua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão, que todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temerem, e chegaram-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e eles lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles. Tinha posto no véu sobre o seu rosto. Porém entraram
Moisés perante o Senhor e falara com ele, tirava o véu até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Êxodo capítulo 35. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, é o sábado do repouso do Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo, nem em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais o Senhor a Moisés e a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que vos tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tintas de vermelho, de pele de texugo e madeira de cetim, e azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode, para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado: o tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases, a arca e os seus varais, e o propiciatório, o véu da coberta, e a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e pães, e proposição, e o caçal, a luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar de incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, a coberta da porta da entrada do tabernáculo, o altar de holocausto, e o crivo de cobre, que terá seus varais e todos os seus utensílios, a pia e a sua base, e as cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases de coberta da porta do pátio, e as estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar santuário, e as vestes santas de Arão, e o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo o homem a quem o coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente impeliu, e trouxe oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, braceletes, todo vaso de ouro. Todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor, e todo homem se achou ao pano azul, e púrpura, e carmesim, linho fino, pelos de cabras, e pelos de carneiro, e tinta vermelha, e pelos de texugo, os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata, de metal, trazia por oferta alçada ao Senhor. Todo aquele que se achava com madeira de cetim, trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos, e traziam o fio de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração se moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras, e os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e as especiarias e azeite para alumiar, e para o óleo da unção, para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, de entendimento, ciência
em todo o artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, em artifício de pedras, para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar com toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, e a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre mais engenhosa, e a do bordador de pano de púrpura, de carmesim, de linho fino e do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Êxodo, capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dará sabedoria e inteligência para saberem como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara Bezalel e Aholiabe e a todo homem sábio de coração, cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, todo aquele a quem seu coração movera que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária, e vieram todos os sábios e faziam toda a obra do santuário, cada um obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta, mais o serviço, a obra, do que o Senhor ordenou a fazer. Então mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada ao santuário. Assim o povo foi proibido de trazer, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se. Ainda sobejava assim todo o sábio de coração. Entre os que faziam obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, de pano azul, de púrpura, de carmesim, com querubim, obra mais esmerada as fez. E o comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. Ele ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina, no primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina. E segundo agrupamento, 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro. Com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabra para as tendas sobre o tabernáculo, de onde as cortinas de 11 cortinas a fez. Também de uma cortina era 30 côvados de largura, e uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida, e ele uniu as cortinas à parte de 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas à borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas à borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse uma. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiro de tinta de vermelho por cima, uma coberta de peles de texugo. Também fez tábua levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim, e o comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada uma era de 1,5 côvado. Cada um tinha 2 colcheiras.
pregadas uma com a outra. Assim fez todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo das tábuas para as suas 2 colcheiras, e 2 bases debaixo da outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas de outro lado do tabernáculo, na banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para o canto do tabernáculo aos 2 lados, aos quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima de uma argola. Fez com elas ambas nos 2 cantos. Assim, eram 8 tábuas e 2 bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as barras, 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, as outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente, e fez uma barra no meio, do meio passasse pelo meio das tábuas, de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas. Os lugares de barra fez de ouro, as barras também cobriu de ouro. Depois fez o véu de pano azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, de outra esmerada, e o fez com querubins. Fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e cobriu de ouro seus colchetes. Fez de ouro e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul, púrpura, carmesim, de linho fino torcido, a obra do bordador, com as suas 5 colunas e os colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Êxodo capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura era de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro e os seus 4 cantos, num lado, 2 do outro lado, 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim, e cobriu com ouro, e meteu os varais nas argolas aos lados da arca, para levar a arca. Fez também de ouro puro o propiciatório, e o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura era de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro de obra batida aos fez, e de 2 extremidades do propiciatório um querubim a uma extremidade desta banda, e da outro querubim a outra extremidade da outra banda do mesmo propiciatório. Fez sair os querubins as 2 extremidades dele, e os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro, e o rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de cetim. Seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado, a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez também uma moldura, a largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhes também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas de 4 cantos, que estavam os seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro para levar a mesa.
E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas com que se haviam de cobrir. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida, fez este castiçal, e o seu pé, e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores da mesma peça. 6 canas saía dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado deles, 3 canas de castiçal de ouro. Numa cana estava 3 copos, copos a modo de amêndoas, uma maçã, uma flor. Na outra cana, 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã, uma flor, assim para 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos de modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores, e era uma maçã debaixo de 2 canas, do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim fez para as 6 canas que saíam deles. Assim a maçã e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas, e os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro, de 1 talento de ouro puro o fez. A todos os seus utensílios fez o altar do incenso de madeira de cetim de 1 côvado, e era o seu comprimento de 1 côvado, e a sua largura quadrado de 2 côvados, a sua altura. Nele mesmo eram feitas as suas pontas, e cobriu de ouro puro da sua cobertas, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo das suas coroas, nos seus 2 cantos, ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim, e cobriu-os de ouro. Também fez os azeites, santo da unção, e o incenso aromático puro, de obra de perfumista. Êxodo capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados, e era o seu comprimento de 5 côvados, e a sua largura quadrado de 3 côvados, e a sua altura fez-lhe de suas pontas, e os seus 4 cantos, e as suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-os de cobre. E fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros. Todos os seus utensílios fez de cobre. E fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, da sua cercadura debaixo até ao meio deles. E fundiu 4 argolas das 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais, e fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas ao lado do altar, para levá-los com ele. Fê-los o arco, e de fê-los oco e de tábua. Fez também a pia de cobre com as suas bases de cobre, e os espelhos das mulheres que se ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio, banda do meio, ao sul. As cortinas do pátio levaram o linho fino torcido de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre de colchetes. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortina de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes dessas colunas e das suas molduras eram de prata. E a da banda do ocidente, as cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10, e as suas bases 10, e os seus colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E a banda do oriente, ao oriente, cortinas de 50 côvados, e as cortinas desta banda da porta era de 50 côvados, e as suas colunas eram as suas bases 3. E a outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, e as suas colunas 13, e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio
ao redor eram de linho fino torcido, e as suas bases das colunas eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio era cingida de prata, e a coberta da porta do pátio era obra de bordador de pano azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura e a largura de 5 côvados, de fronte das cortinas do pátio, e as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e as cobertas das suas cabeças eram suas molduras de prata, e todas as estacas do tabernáculo do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a numeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele a Oliabe, filho de Aisamaque, filho da tribo de Dan, um mestre de obras e engenhoso artífice, e bordador em pano azul, e em púrpura, em carmesim, em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, toda a obra do santuário, a saber, ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário, e a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que estava ao lados da idade de 20 anos acima, que foram 603.550, e houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário, base do véu para 100 bases, eram 100 talentos, em talentos para cada base, e 1 talento para cada base, mas 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas, cobriu as suas cabeças e as cingiu de moldura, e o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos, e dele fez as bases da porta, da tenda da congregação, o altar de cobre, o crivo do cobre, para todos os utensílios do altar, a base do pátio ao redor e a base da porta do pátio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. Êxodo capítulo 39. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul, de púrpura, de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de pano de ouro, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, de linho fino torcido, e estenderam a lâmina de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura, e entre o carmesim, entre o linho fino, obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem as suas duas pontas se ajuntavam, e assim todo o artifício do éfode que estava sobre ele, e era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro, de pano azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas em gravuras de selo com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como obra de éfode, de ouro, de pano azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, quadrado era dobrado. Fizeram o peitoral, e o seu comprimento era de 1 palmo de largura, de 1 palmo de dobrado, e engastaram nele 4 ordens de pedra, uma ordem
de um sárdio de topázio, um topázio, um carpúnculo, e esta é a primeira ordem. A segunda ordem é uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem era um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem era uma turquesa e uma sardônica e um jaspe. Todas eram engastadas nos seus engastes de ouros. Estas pedras, pois, eram, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. E de gravura, de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoal cadeiazinhas de igual medida, obra de trança de ouro puro. Fizeram 2 engastes de ouro, 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral, e nas outras 2 pontas, as 2 cadeiazinhas de trança. Puseram nos 2 engastes, nas puseram sobre as ombreiras do éfode de fronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estavam junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode debaixo da fronte dele, de fronte da sua juntura, sobre o cinto do artífice do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas e as suas argolas do éfode com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés, e fez o manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul, e o colar do manto estava no meio dele, como colar de corda de malha. Este colar tinha uma borda em volta para que este não rompesse, e nas suas bordas do manto fizeram romãs de pano azul e de púrpura, de carmesim, de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs, uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto, a roda, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também túnicas de linho, de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, de fio azul, de púrpura, de carmesim, e obra do bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa da santidade de ouro puro. Nela escreveram o escrito como a gravura de selo, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenou a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. Os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus móveis, e os seus colchetes, e as suas tábuas, os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de pele de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de pele de texugo, e o véu da coberta, e a arca do tabernáculo, e os varais, e o propiciatório, e a mesa, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o castiçal puro, com as suas lâmpadas, e as lâmpadas das ordenanças, e todos os seus utensílios, e o azeite para alumiar, também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda, o altar do cobre, e o seu crivo de cobre, e os seus varais, e todos os utensílios da pia, e a sua base, e as cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta, e a porta do pátio, e as suas cordas, e os seus pregos, e os seus utensílios, o serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, e as vestes do ministério para ministrar o santuário, e as vestes santas de Arão, do sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra
Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Êxodo capítulo 40. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás neles a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal e acenderás suas lâmpadas e porás o altar de ouro para incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta e a porta do tabernáculo, porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação, e porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e neles porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás cobertura e coberta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo, tudo o que há nele santificarás, como todos os móveis, será santo, e ungirás também o altar do holocausto, todos os seus utensílios. Santificarás o altar é uma coisa santíssima. Então ungirás pia e a base e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavará com água, e vestirá Arão as suas vestes santas e ungirá e santificará para administrar o sacerdócio. Também fará chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas e ungirás com ungiste o seu pai, para que me administre o sacerdócio, e para a unção que lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. E aconteceu no mês primeiro do ano, segundo do primeiro mês do tabernáculo, foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta, a tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés, e tomou o testemunho, e pô-lo na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima, e levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa da tenda da congregação ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu a lâmpada perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés, e pôs o altar de ouro da tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar, o holocausto, a porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, derramou água nela para lavrar. E Moisés e Arão e seus filhos lavraram nela as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação. Quando chegaram ao altar, e lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés, e levantou também o pátio ao redor do tabernáculo, do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava à noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém. Assim concluímos o livro de Êxodo. Glória a Deus por esta leitura. Querido Senhor, obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui unidos para aprendermos mais a Tua palavra. Fala conosco diariamente, mas em primeiro momento, Senhor, em primeiro lugar, que estas palavras das quais temos lido
faça efeito em nossa vida, que possamos seguir a Ti. Em nome de Jesus. Amém.